Hello guys, good evening everyone. Boa noite pessoal. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que vocês estejam ótimos, certo? Muito bem, então enquanto a galera vai chegando aí, eu vou só dialogando aqui com vocês, conversando com vocês um pouquinho, para a gente poder falar o que nós vamos trabalhar na nossa aula hoje, né? E também meio que recapitular o que nós começamos, o que nós falamos na aula anterior, para a gente poder se situar direitinho, tá bom? Então é o que a gente vai trabalhar. Olha só, na nossa aula anterior, nós começamos a falar sobre as linking words, então esse tem sido o tópico, né, da nossa aula. E na aula anterior a gente então começou a falar sobre essas linking words, que são palavrinhas de ligação, que são muito importantes, né? Então, o que a gente vai fazer vou recapitular, vou retomar com vocês, para a gente poder lembrar um pouquinho aí sobre essas palavras, né? A importância que elas possuem, e a gente vai fechar o conteúdo, esse conteúdo, tá? Com a partezinha que falta para a gente poder fechar toda essa parte aí das linking words, tá certo? Então, enquanto a galera vai chegando aí, a gente vai recapitulando, retomando, até chegar na parte que a gente vai, então, dar início à nossa aula hoje. Só lembrando vocês, então, para deixarem aí os microfones desligados, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar aí no chat, tá? Que ao final da aula eu vou abrir e vou dialogar e vou questionar aí com vocês as dúvidas, então, apresentadas. Tudo bem? Então é como a gente vai fazer. Certinho? Galera, então olha só, o tópico aí que a gente tem trabalhado, né, que nós iniciamos na aula passada, foi em relação às link words, que, para quem não lembra, é o que nós chamamos de palavras de ligação, né, ou seja, discourse markers, transitions, words of transitions, que são marcadores discursivos, palavrinhas que marcam a transição no texto. Nós falamos então, né, que nós utilizamos essas linking words para ligar ideias e mostrar como são, né, como elas estão se relacionadas, os sentidos que elas possuem, tá, nas frases, no texto, ligando as ideias. Nós vimos então que elas podem ser utilizadas aí para ligar uma palavra, ou uma oração, uma frase a outra, uma ideia, tá? Então foi exatamente assim que a gente viu. Nós vimos também, né, que as linking words, elas podem ser tanto aí conjunctions, né, que seria a maioria, podemos ter também prepositions, adverbs, elas podem ser utilizadas, né, ligando aí uma mesma oração ou ligando um período, né, novo, tá? Então a gente também viu um pouquinho sobre isso. E aí nós começamos a falar então quais ideias que essas linking words podem expressar. E aí nós dividimos por grupos essas ideias e fomos aí, né, de acordo com cada ideia, cada grupo de ideia, nós fomos colocando, descrevendo, falando e conhecendo quais são as linking words que expressam determinados grupos. Então, como eu disse para vocês, o importante é você get to know them, conhecê-las e entender e descobrir ali na frase, ali no texto, qual é o sentido, qual é a ideia que essa linking word possui. Se é uma ideia de atitude, é para reforçar uma ideia, é para indicar uma oposição, indicar uma adição. Então, isso aí a gente tem que lembrar. Porque, como eu falei para vocês, essas link words, elas estarão presentes em todos os textos que vocês pegarem. Todos, certo? São elementos essenciais que nós temos aí numa leitura em toda a construção textual. Corretinho? E aí nós falamos sobre, então, que elas podem ser utilizadas para indicar uma ideia de atitude, to reinforce an idea, para reforçar uma ideia, como essas aí que foram listadas. Também, nós vimos aí, comentamos bastante sobre link words, que expressam a ideia de contraste, que é oposição. Nós vimos aí que o but e o however são as principais utilizadas, assim também como a palavrinha although, que é o embora, que expressa, além de uma oposição, também vai indicar uma concession, uma concessão. Depois aí outras palavrinhas, né, outras expressões como on the other hand, que é por outro lado, como whereas, que é enquanto que também vão ser utilizadas para indicar oposição, correto? Temos aí também palavrinhas que expressam a ideia de result, ou seja, result é resultado, consequência, tá? Então, como são essas as palavrinhas aí que a gente viu? Therefore, thus, hence, so, consequently, e assim por diante. E se eu não me engano, nós paramos aqui. Nós falamos, né, o último grupo de ideias que nós falamos foram para aquele grupo
que vai expressar a ideia de reason, que é causa, motivo, razão, tá? E a mais comum delas é a palavrinha because, que é o porquê, né? Ou pois. Então, foi o que nós vimos até aqui na aula passada. Então, na nossa aula hoje, a gente vai dar continuidade, conhecendo os demais grupos de ideias que essas link words expressam, e nós vamos partir daqui, tá? Do grupo das palavrinhas aí que expressam a ideia de addition, que é adição, para adicionar uma ideia nova. Ok? Então, lembrando, qualquer duvidazinha, deixem lá, escrevam lá direitinho no chat, que aí ao final eu vou tirar as dúvidas de vocês. Beleza? Galera, então, ó, primeiro aí a palavrinha que nós temos o to, certo? Esse to, ele vai ser utilizado aí com essa ideia de adição no final de frases, que é o que nós vamos entender como sendo a palavrinha também. Então, lembra lá daquele greeting, daquela saudação, né, que a pessoa fala, nice to meet you, e você, how do you reply? Como é que você responde? Nice to meet you, too. Então, esse to usado em final de frase é para poder expressar uma ideia de adição. Cuidado com o to, que é usado antes aí de um adjetivo. O to, usado antes de um adjetivo, ele vai ser para intensificar, para enfatizar aquele adjetivo. Então, seria a ideia do muito, né? Ou seja, indicar um excesso. Tá? Então, se eu falo, por exemplo, yesterday it was too hot here. Ou seja, eu estou dizendo que ontem estava muito quente, quente demais. Aí já não é para indicar adição. Já não é uma link word. Ok? Também temos, ó, a palavrinha also, que se usada mais no início da frase, vai ter a mesma ideia da palavrinha to, que é o também. Não é? Então você falou, I also study. Então eu também estudo isso. Enfim. Temos aí outras expressõezinhas como as well as, que é o assim como. Por exemplo, he can play the trumpet as well as the saxophone. Então vou dizer que ele sabe que ele pode tocar o trompete assim como o saxofone. Ok? Outra expressão também comum para indicar a addition, adição de ideia, é o both and. Both sozinho é o que nós conhecemos como ambos, mas both and já é uma expression. Então a gente vai entender como sendo tanto quanto. Por exemplo, he can play both the trumpet and the saxophone. Ou seja, que ele sabe tocar, que ele pode tocar tanto o trompete quanto o saxofone. Ok? E uma outra expressão aí também muito comum seria o not only but also, que é o não só, mas também. Por exemplo, eu falo assim, he can play not only the trumpet but also the saxophone. Ou seja, eu estou dizendo que ele pode, que ele sabe tocar não só o trompete, mas também o saxofone. Certinho? Nós vamos ter algumas link words, algumas palavrinhas que elas podem ser utilizadas uma no lugar da outra, tá? E que vão trazer a ideia do que a gente conhece como, né, para adicionar uma ideia, mas em português é o que nós conhecemos como além disso, além do mais, ou até mesmo, se mais formal, né, utilizaremos aí então ademais. Então, por exemplo, eu vou ter also, vou ter besides, furthermore, moreover e in addition. Então, todas essas link words aqui que eu falei para vocês, essas 5, tá? Elas vão ser o que nós entenderemos como além disso, além do mais. E, principalmente, tá? Elas também vão ser utilizadas aí, ó, as sentence connectors, como sendo, então, conectivos, linking words que introduzem um novo período. Portanto, geralmente são utilizadas depois de um ponto final ou de um ponto e vírgula, tá? Por exemplo, eu falo, he can play the trumpet and the saxophone. Veja aí que eu coloquei o ponto final. Então eu vou dizer, veja lá, also he has a great voice. Ou ainda, in addition, he has a great voice. Moreover, he has a great voice. Furthermore, besides. Então todas aí vão trazer essa ideia de adição. De todas essas 5 que eu falei para vocês, moreover vai ser, digamos que a mais formal, tá? E um outro detalhe que a gente tem que tomar cuidado é não confundir a palavrinha besides com a preposition beside. Por quê? Porque beside é o que nós entendemos como ao lado de, e besides já é a link word que entendemos como além disso, além do mais. Correto? Então, é o que a gente pode observar aí, tá? Para essas palavrinhas. Certinho? Muito bem. Repetindo aqui, então, quais são essas 5 palavrinhas? Então, são elas. Also,
Also, in addition, moreover, furthermore e besides. Então, essas 5 é o que nós entenderemos como sendo além disso, além do mais. Tá? Tirando a dúvida aí de quem mandou agora. Tá bom? Avançando, então, um pouquinho mais. Vamos lá. A outra ideia que a gente vai ver é uma ideia que nós chamamos de purpose. So, what does that mean, teacher? Purpose in Portuguese. Purpose em português é o que nós entendemos como finalidade, propósito. Então, nós temos aí, ó, essas 3 primeiras link words, to, in order to e so as to, como sendo o que nós entendemos em português como, respectivamente, para, com fim de, ou a fim de, e de modo a. Certinho? Essas 3 linking words aqui colocadas, uma pode ser utilizada no lugar da outra. Depende um pouco da formalidade. To é informal, né? In order to e so as to vão ser linking words mais formais. Por exemplo, eu falo assim, you have to take the medicine in order to get better. Ou seja, você tem que tomar um remédio de ficar melhor. Ou to get better, para melhorar. Ou ainda, so as to get better, de modo a melhorar. Viu aí que eu posso substituir uma no lugar da outra sem nenhum problema? Sem alterar a estrutura da frase? Então, é possível. Por sua vez, a link word so that já não pode ser utilizada no lugar dessas outras 3. Por quê? Porque so that, para eu poder utilizá-la, eu preciso mudar a estrutura da minha frase. Após a conjunction, a link word so that, eu preciso fazer referência ao sujeito, novamente, e utilizar um modal verb. O que seria modal verb, teacher? Aqueles verbinhos como can, could, may, might, should, must, would, tá? Então é possível, é necessário que a gente faça utilize essa estrutura. Por exemplo, set 2 alarm clocks so that I wouldn't oversleep. Ou seja, que eu então defini 2 alarmes so that I, de modo que eu, então a referência ao sujeito, de novo, I wouldn't oversleep, que eu não dormisse demais, ou que eu não dormiria demais. Então veja que após o so that, fiz referência ao sujeito que é I e usei o modal verb que é o would. Beleza? Então, todas elas, quando vocês virem o texto, principalmente, vai ser para indicar essa ideia de purpose, essa ideia de finalidade. Ok? Avançando aí, galera, um pouco mais. Nós temos também algumas linking words que vão expressar uma alternative idea, que é uma ideia de alternativa. Quando você vai colocar uma escolha, mostrar uma alternativa, tá? Nós vamos perceber, então, a utilização aí de uma linking word. A mais comum delas é a palavrinha or, que é o ou. Se eu falo, por exemplo, I can buy 1 very large television or 2 small ones. Ou seja, que eu posso comprar uma televisão grande ou 2 pequenas. Certo? E temos aí também a possibilidade de utilizar algumas outras expressões, outras linking words. Por exemplo, temos aqui ó, o either or, ou ainda either or. Utilizar either or na forma afirmativa, na forma positiva, eu vou ter em português a ideia do ou. Por exemplo, I can buy either 1 large television or 2 small ones. Ou seja, que eu posso comprar ou ou uma televisão grande ou 2 pequenas, certo? Se eu utilizo either or na forma negativa, ou seja, tendo um not na minha frase, daí eu não vou ter essa ideia de ou em português. Eu vou ter a ideia do nem, devido agora eu estar utilizando a partícula not. Por exemplo, I can't ou I cannot buy either 1 large television or 2 small ones. Então, como é que ficou? Que agora eu não posso comprar nem uma televisão grande, nem 2 pequenas. Certinho? Então, not vai ser importante para você observar. Se não aparece, ou. Se ele aparece, nem. Beleza? Ô, teacher, e essa terceira aí, essa expressão, neither nor, ou neither nor? Como a gente já percebeu, ela já traz na própria palavrinha uma ideia de negação. Concorda comigo? Então, já vai ser o que nós entendemos como nem. A questão é, já que traz a ideia de negação na própria palavrinha, eu não poderei utilizá-la com a partícula de negação not. Então, não pode ser utilizado numa frase negativa, porque ela já traz a ideia de negação em si. Então, se eu falo,
I can buy neither one large television nor two small ones. Eu estou dizendo que eu não posso comprar nem uma televisão grande, nem duas pequenas. Ou ainda, we neither wanted nor needed their help. Ou seja, nós nem queríamos e nem precisávamos da ajuda deles. Beleza? Então foi o que a gente viu. Galera, também podemos ter aí, ó, para expressar uma ideia, né, uma ideia de exceção. Ou seja, quando você na frase quer mostrar, né, que é exceto tal coisa, com exceção de, a gente vai precisar utilizar aí algumas link words. São elas: apart from e except for, que principalmente são utilizadas. They are synonyms, são sinônimas, tá? É o que nós vamos entender com a ideia do com exceção de, ou exceto por, tá? Por exemplo, apart from the food ou except for the food, the party was terrible. Então, com exceção, né, da comida, ou tirando a comida, a festa foi terrível. Então, para indicar que a comida foi boa. Eu posso, e agora prestem atenção, também utilizar a palavrinha but como sendo uma palavrinha, uma link word, para expressar uma exception, uma exceção. Nesse caso, but poderá ser substituído por except for, ou seja, é sinônimo, então, da expressão except for, que é o com exceto por, né? Trazendo essa ideia de exceção. Por exemplo, you can come any day but Monday. Então, but, nesse caso aí, não é aquela ideia de oposição que a gente viu lá, do mas, do porém. Aqui vai ser com a ideia de, com exceção de, tá? Ou seja, você pode vir qualquer dia, exceto segunda-feira, ou a não ser segunda-feira, correto? Então, poderia utilizar aí no lugar de but, o except for. Beleza? Ótimo. E também aqui agora, falando aí um outro grupo de ideia, nós temos para expressar um example, ou seja, é possível, né? Quando você está lá no texto, ou lendo, fazendo a leitura, você perceber, então, que o autor ele vai dar um exemplo logo em seguida. Ele precisa sinalizar que o que virá posteriormente será um example, um exemplo. Então, ele vai utilizar linking words, como, por exemplo,